Então, pessoal, meu nome é Christopher Capel, eu sou da equipe UFPEL Penguin Bots, da categoria at Home, e eu vou estar dando um tutorial sobre a introdução a Path Planning com o Navigation Stack, toda a parte de Local e Global Planning, e depois vou mostrar como implementar um plugin de Global Planner, como começar a implementação de um plugin de Global Planner na prática. Então, para começar, eu abri aqui uma simulação do Turtlebot, porque a gente vai usar a simulação do Turtlebot para mostrar as coisas, porque é mais simples do que usar um outro modelo, ele é mais comum, tem bastante tutorial na internet, tem bastante conteúdo, então é fácil de quem quiser replicar e conseguir seguir os passos para replicar e entender as coisas, como funciona. Então eu abri aqui uma simulação do Turtlebot, então tá ele aqui, e também abri o RViz. E para esse tutorial é legal que a pessoa já tenha um conhecimento de como que funciona o ROS, como que funciona um pouco do Navigation Stack, do Movebase e tal, um pouquinho de como funciona o RViz, para que serve e tudo mais. Uh, então aqui no RViz, para começar, eu vou estimar a pose do robô. Consegui uma pose legal aqui para bater com a posição do robô na simulação. E aí eu vou falar um pouco sobre as diferenças do Global Planner e do Local Planner e tudo mais. Uh, então, para começar, a tarefa de planejar um caminho, uma rota para o robô, de uma posição A, de uma pose A, uma pose B, passando pelo cenário e tal, realizando os comandos para o robô se mover durante o cenário, são basicamente feitos por dois caras. Um é o Global Planner e o outro é o Local Planner. O Global Planner basicamente vai pegar esse mapa que a gente tem estático e ele vai gerar um caminho de um ponto A a um ponto B, ou nesse caso de uma pose A até uma pose B, e todos os todas as partes que vai ter que passar nesse caminho, vai gerar um caminho completo da pose A à pose B, levando em consideração esse mapa estático. O Local Planner não, ele executa, ele garante a execução de cada pequena parte desse Global Planner para o robô seguir esse caminho que foi traçado. Eu já explico melhor. Para começar, eu vou mostrar um exemplo aqui do Global Planner. Eu vou traçar uma rota aqui e vocês vão ver que ele vai traçar uma linha que é o que o Global Planner tá calculando no momento. Uh, Algoritmos de Global Planner, para quem já estudou Dijkstra, ou sei lá como chamam, mas Dijkstra é um algoritmo muito comum para isso, que é basicamente um algoritmo de grafos, um algoritmo guloso que tenta minimizar a distância usando custos das arestas de um grafo. Esse é muito conhecido, existem outros também. Vou botar outra posição aqui mais longe um pouco. Outros como a estrela, variações da estrela, como D estrela, tem o o ROS aqui, o Navigation Stack tem implementação de vários, por exemplo, o mais comum e que ele está usando nesse momento é o Dijkstra. E tem outros implementados como o Carrot Planner, o A Estrela também tem. O Carrot Planner é basicamente não é nem um Global Planner de fato, ele só calcula uma reta entre o ponto de início e o ponto de destino. E caso esse ponto de destino esteja numa área inválida, o que faz é procurar a área mais próxima que é livre para mandar o robô lá, mas tem vários algoritmos de Global Planner que implementa. E esses algoritmos eles utilizam, como eu falei, esse mapa estático que o robô tem. Esse mapa estático é o mesmo que a gente consegue usando algoritmos de mapeamento, como o Gmapping. Se vocês prestarem atenção,
Esse cara aqui é o mesmo, vou pegar a imagem aqui que o Gmapping gera. Esse cara aqui é o mesmo cara que esse. Eu vou tirar aqui os mapas de custo, vou desabilitar o mapa de custo. Tirar esse cara e esse. Vocês vão ver que o mapa que sobra é basicamente a mesma coisa que isso aqui. Onde tem as áreas em branco como áreas válidas, áreas livres, áreas não ocupadas. As áreas em preto são obstáculos, áreas intransponíveis e ocupadas. E as áreas cinzas são áreas de incerteza, que não se sabe o que tem ali. E a partir desse mapa, nossos algoritmos de planejamento global conseguem encontrar o menor caminho entre um ponto e outro. E como que eles fazem isso? Como que eles sabem se o robô não vai bater e quais são as melhores localizações para passar, para ele não bater em nada? Para isso existe o mapa de custo global que alimenta o Global Planner para ele planejar. Eu vou ligar esse cara agora, o Global Map, e vocês vão ver que vão surgir cores aqui em cima desse mapa. Essas cores representam basicamente, em termos mais simples, a probabilidade do robô bater no objeto se ele estiver naquela posição. Eu vou mudar aqui o tipo desse mapa de custo para mapa mesmo. Aí vocês vão ver que na volta dos objetos ele tem uma cor cinza. E essa cor cinza, o que é basicamente a chance do robô de colidir com o objeto ali. Tipo, nessas regiões, ele faz um processo para calcular o mapa de custo global. Ele faz um processo de inflação usando como base o footprint, que é o formato do robô. Ele pega o formato do robô, ou seja, a área que ele causa uma colisão, e ele coloca em cima de todos os locais onde tem um objeto, uma área dessas pretas. E a partir daquilo, ele consegue garantir que essas áreas ao redor aqui, o robô, se chegar ali, ele vai bater. Então, esse é um jeito de começar a montar o mapa de custo para garantir que o robô não vai bater com as paredes. Então, áreas muito perto de objetos sofrem essa inflação e são marcadas como áreas de perigo de colisão. Se a gente voltar aqui, vocês vão ver que tem várias cores perto das áreas. Aqui ele tem uma cor mais vermelha, que diz que o robô vai colidir com o objeto se ele chegar ali. Mais longe dessas áreas, ele começa a entrar no azul, que diz que são áreas mais seguras. E depois tem as áreas realmente uh, livres aqui. É bom dizer que esses coeficientes dessa inflação e do cálculo das zonas de perigo no mapa de custos são parâmetros ajustáveis. Então tu pode dizer se tu quer uma coisa mais conservadora ou algo que não infle tanto o cenário, que não aumente tanto esse mapa de custo aqui. Beleza, então esse aqui é o mapa de custo global, ele serve para o meu planejador global para pegar um mapa estático e gerar um caminho de ponto A a um ponto B. E a pergunta é, como que o robô faz para se mover nesse mapa a cada momento? Ou se aparecer uma pessoa nesse mapa aqui que não está mapeado, o que o planejador global faz? Basicamente ele não faz nada, ele só calcula uma trajetória do ponto A ao ponto B. E para garantir que o meu robô vai se mover e não vai colidir com demais objetos que apareçam no cenário, tem o Local Planner. O Local Planner é basicamente o cara que vai pegar e dividir esse planejamento global em vários pedacinhos, e para cada um desses pedacinhos ele diz qual que é os melhores comandos de velocidade, as melhores tomadas de decisão para garantir que o meu robô vá seguir esse planejamento global. Então, o Local Planner ele faz essa parte de realmente dar os comandos para o robô se mover a cada instante para garantir que ele siga o planejamento que foi feito.
E como que ele faz isso? Ele basicamente ele simula as possíveis próximas ações. Então se o robô estiver aqui, ele vai simular um caminho que o robô vai mais para esse lado, um caminho que o robô vai mais para cá, um caminho que o robô vai reto. E um caminho que o robô vai para trás. Tipo, ele calcula diferentes opções de caminhos para o robô. Aí ele vai ver, bom, se o robô vier mais para cá, ele vai bater. Isso aqui não é um caminho ruim. Ah, é um caminho ruim. Se o robô vier mais para cá, ele vai bater também, que é o caminho ruim. Se ele seguir reto, ele pode, se ele estiver seguindo na direção do meu objetivo, isso aí vai ter um score alto lá na avaliação e vai ser esse o caminho que ele vai tomar, que ele vai escolher. Essa vai ser a ação que ele vai escolher para executar, para seguir o meu planejamento global. Tipo, se ele olhar e ir para trás, aumenta a minha distância do meu alvo, ele vai calcular isso como sendo uma decisão ruim e ele não vai tomar essa decisão. O score mais alto vai ser o cara que diminui a distância entre o meu robô e o alvo seguindo o planejamento global. De mesma forma, ele então é capaz de tomar essas decisões. Eu vou mostrar um exemplo agora, eu vou botar um botar um objetivo aqui, vocês vão ver que aqui ele calculou o global planning, tem todo esse caminho que desenhou. Se eu desabilitar esse cara, e vou desabilitar esse cara também, e deixar só o local map ativo, vou tirar o cost map aqui também, vocês vão ver que tem só um pequeno planejador ali na frente dele, que é essa parte amarela aqui. Essa parte amarela do robô é o caminho que o que o planejador local está calculando para garantir que meu robô vai seguir nesse caminho global. Então, a cada momento ele está calculando uma pequena parte do meu percurso e fazendo essas simulações que eu falei de quais as possíveis tomadas de decisão que ele tem, vendo qual que me dá a maior score para seguir esse caminho global e tomando aquela decisão. Então, esse carinha aqui. E agora, digamos, apareceu uma pessoa aqui nesse ambiente, tem um objeto, um cachorro, alguma coisa que a gente não previu. O que que o que que vai acontecer uma vez que o meu Global Planner toma como base realmente o meu mapa estático lá? O que ele vai bater na pessoa? Como que faz para desviar? Isso é basicamente o que o Local Planner faz. Quando eu ativar aqui o mapa de custo local, o mapa de custo local é um mapa gerado pela leitura dos sensores. Pode ser tanto LiDAR, pode ser tanto sensores de distância, como o ultrassônico e o infravermelho. Pode ser tanto sensores de nuvem de pontos. Então ele pega essas informações locais e monta um mapa de custo onde ele consegue identificar tipo, a presença de uma pessoa, por exemplo, ou de alguma outra coisa e desviar disso, porque no momento que ele está fazendo essas simulações e decidindo qual que é o caminho que ele vai tomar, que diminui a minha distância do objetivo, que aumenta o score, ele vai ver que, bom, se eu seguir reto, eu vou bater nessa pessoa. Então, qual é a minha ação que desvia dessa pessoa, mas ainda me deixa mais perto de seguir esse planejamento global? Ele calcula essa ação e usa essa como base. Então, o Global Planner é o cara que é calculado a partir desses objetos estáticos no meu cenário e que é inflado a partir do meu mapa estático. E o Local Planner é o mapa de custo gerado pela, pela leitura dos sensores a cada momento, localmente. Beleza, então agora deu para introduzir, deu para mostrar o que é o mapa de custo local e global e mostrar o que é o planejador de caminho local e global para dar uma introdução. Agora a gente vai para a parte mais prática do tutorial.
e a gente vai mostrar como que implementa um plugin de navegação de um planejador global para o Turtlebot aqui. Claro, ele serve para basicamente qualquer robô, mas a gente vai mostrar aqui no Turtlebot os passos para utilizar para qualquer outro robô, qualquer outro modelo são os mesmos, porque ele é para o MoveBase, para o Navigation Stack, o que é dá para colocar em qualquer robô e tal. Primeira coisa, eu vou fechar a simulação aqui e eu vou abrir o Sublime. É importante dizer aqui que tá nesse link aqui a gente tem já os códigos, tem os arquivos que vão ser modificados, estão todos nesse link. Então é só acessar lá para pegar. Que esse tutorial foi baseado num tutorial do WikiROS, então tem lá o link também. Vou deixar ele um pouco aqui na tela para o pessoal pegar o link. E na descrição do vídeo vai estar também esse link. Então só ir lá acessar e pegar o material para não ter que ficar tipo olhando no vídeo aqui. Para começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um pacote para o nosso plugin. Então vou vir aqui no Workspace. Como a gente vai ser um pacote para o Turtlebot, eu vou criar ele dentro da pasta do Turtlebot. E a gente vai usar o comando cat king create package para criar o pacote. A gente vai colocar o nome de global planner. E aí a gente vai adicionar aqui umas dependências. Como vai ser em C++, a gente vai botar o ROS-CPP, a gente vai colocar algumas nav messages, algumas mensagens comuns de se utilizar, standard messages, geometry messages e sensor messages. Também vou colocar o TF e aí a gente criou o pacote. Pode ver que tem, se a gente acessar ele, já tem um include, um source, um package e um CMakeList. Mas a gente vai criar uma pasta plugins para colocar, só para colocar o plugin dentro. Opa, mkdir plugins, cd plugins. Beleza, agora a gente criou uma pasta que dentro a gente colocar os códigos referentes ao plugin que a gente está criando. Para começar, a gente vai pegar eu já comento, mas a gente vai pegar o Global Planner. Eu já vou salvar ele direto. Save as plugins. Global Planner.h. Já para aproveitar o tempo, copiei o código e colei só. Eu já vou explicar o que ele faz. Então, para a gente conseguir comunicar esse plugin de Global Planner que a gente está criando com o MoveBase, o Navigation Stack e tal, a gente precisa que ele siga uma interface que já é provida pelo MoveBase. Então a gente só tem que basicamente implementar uma nova classe com base numa classe já existente do próprio Navigation Stack, que nesse caso é essa classe aqui, Navecore Base Global Planner. E esse aqui é uma classe abstrata e a gente só vai implementar as funções que a gente precisa. Então a gente começa incluindo todas as bibliotecas, algumas bibliotecas que a gente tem que usar, o JOS, as bibliotecas para usar o CostMap. Essa biblioteca mesmo do Navecore Base Global Planner, que é o cara que a gente precisa depois, que a gente precisa dessa interface aqui para implementar os métodos. PostTemped, que é as mensagens que a gente vai mandar, e outras bibliotecas. E aí a gente implementa essa classe aqui. A gente implementa essa classe
Global Planner, que vai estender o Navicore Base Global Planner, e aqui dentro a gente vai ter que implementar algumas funções que precisam ser implementadas quando tu estende essa classe, como por exemplo os métodos construtores e essas duas funções, initialize e makePlan. Então eu vou salvar isso aqui e já vou criar um novo arquivo que vai ser o nosso CPP mesmo, onde a gente vai começar já incluindo o global planner.h, e a gente também vai pegar aqui, a gente vai incluir uma outra biblioteca que é essa aqui, plugin lib class list macros. A gente vai colocar essa linha aqui logo no começo, porque é através dessa macro que o RAW sabe que isso aqui é um plugin e que é essa classe Global Planner do namespace Global Planner, ela vai estender esse a classe Base Global Planner do Navicore. Então a gente consegue dizer a partir dessa macro que isso aqui é um plugin de, de um Global Planner. Já vou salvar isso aqui também. Global planner.cpp. E aqui a gente pode pegar e copiar esse cara e implementar, aproveitar já e implementar esses métodos. Aqui a gente não precisa mais definir a classe, que a gente já definiu. A gente só precisa realmente fazer a implementação dos métodos. Então, a gente tem o construtor sem nada, e esse construtor, um outro construtor que tem que tem parâmetros diferentes, que recebe um name e recebe um cost map. E aqui a gente tem dois métodos que a gente tem, como eu falei, a gente precisa implementar esses dois caras aqui, que é o initialize e o makePlan. O initialize é basicamente o que vai acontecer quando eu iniciar o meu global planner. Ele vai executar tudo que está dentro do initialize, e depois ele vai, quando eu colocar um ponto de destino, um goal, ele vai fazer uma chamada para esse makePlan aqui, que vai passar a posição atual do robô, a posição de destino do robô, e a gente cria esse plano, coloca dentro desse std vector, e é isso que ele retorna. Ele retorna, no caso, um booleano, mas ele lê dessa variável aqui o plano que a gente for criar. Então a gente aqui no Initialize a gente não vai fazer nada por enquanto, aqui a gente pode deixar em branco. Esse Global Planner a gente vai chamar o Initialize aqui passando o name e o cost map 2D, para quando ele criar essa classe ele já chamar o Initialize. E no MakePlan, por enquanto, só para a gente testar e colocar as coisas para rodar, vamos só fazer ele colocar nesse plano aqui a posição inicial e a final. Então a gente vai pegar o plan, dar um pushback, que é para colocar nesse vetor. Vamos colocar o start, e a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai colocar o goal. E como ele recebe um bool, se a gente conseguiu calcular calcular a nossa, colocar o start e o goal, ele retorna um true para dizer que ele conseguiu calcular o plano, que é um plano válido, que existe um plano válido. Só vamos colocar uma mensagem aqui também para teste. Vamos colocar uma string str igual a teste.
vamos plotar esse cara, cout str. Beleza, agora a gente já criou o nosso ponto H aqui e a gente já criou um código para fazer o robô ir do ponto A ao ponto B sem calcular rota nenhuma e só faz uma linha reta, só traça uma linha reta entre esses dois. É interessante comentar que esse tipo aqui, o poses template, para quem não sabe, dá para consultar nas mensagens do Ross, mas ele é basicamente um XYZ, que vai me dizer a posição do objeto, e uma orientação desse robô, que vai ser um quaterno, um XYZ e um θ. E ele vai me dizer a orientação, e um XYZ vai me dizer a posição, e assim eu tenho a pose do robô. E agora, a gente precisa fazer uma modificação para conseguir compilar ele. A gente precisa fazer uma modificação no CMakeList. Aqui no CMakeList a gente pode vir aqui embaixo no... Bom, toda a parte que está comentada pode ser excluída, mas por questão de organização vou colocar aqui embaixo no Add Library. Vamos colocar Global Planner lib e o caminho do nosso plugin globalplanner.cpp para dizer para o nosso catkin make como compilar esse cara. Então agora a gente já pode vir aqui, voltar para o nosso workspace e compilar esse cara. Eu tenho mais pacotes nesse workspace, então pode demorar um pouco. Esse erro é porque tem que adicionar aqui também o PCL points, PCL, do jeito que tem que adicionar o OpenCV quando usa. Tem que colocar um find package aqui. Do mesmo jeito que a gente adiciona o catkin, a gente tem que adicionar o PCL, PCL required. Tem que colocar aqui, tem que colocar nesse cara aqui que diz no include directories, onde diz catkin include years, a gente adiciona aqui um PCL include years. Beleza. Agora a gente tem um catkin, um PCL e agora ele deve de compilar normalmente. Tá. Aqui a gente esqueceu de colocar o global, colocar a classe para identificar esses métodos. Tem um ponto e vírgula aqui a mais que a gente não tirou. E agora vai. Tá. Aqui eu coloquei CostMap 2D e CostMap ROS. Mas agora vai. Esse é o problema de fazer o código todo na hora. Beleza, agora compilou. Então a gente já criou o pacote, já colocou nele o CPP, já botou o ponto .h, já adicionou no CMakeList para ele compilar e aí está compilando. Agora o próximo passo é adicionar esse cara no package.xml
para a gente conseguir realmente adicionar ele como plugin. Aqui a gente já colocou, já exportou ele como um plugin para o JAWS reconhecer, só que a gente ainda precisa ter no package.xml a descrição desse plugin. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, a gente vai criar um novo arquivo, e aqui eu já vou copiar também para não dar erro e já a gente não perder tempo. Eu vou pegar, já tenho aqui todo o arquivo. Esse cara aqui a gente vai salvar como global planner plugin.xml. Esse cara aqui, ele é o cara que vai registrar o nosso plugin quando lá no devel vocês vão ver que depois vai ter esse lib go planner lib e vai identificar esse cara, vai dizer que é vai dizer qual que é a classe e a classe base. Então ele que vai identificar depois no barra devel quem é esse cara. E a gente precisa botar também no próprio package.xml, a gente tem que colocar ele também, exportar esse cara. A gente, antes disso, precisa botar aqui ele como build depend navicore, que é o namespace base que a gente colocou. A gente pode ver aqui, ó, navicore base global planner. Então a gente tem que adicionar o navicore aqui no build barra build depend. Então a gente faz para cada um desses caras aqui, a gente adiciona o navicore. Aqui a gente também adiciona o navicore para esse cara. E aqui no export a gente exporta o nosso plugin com essa tag do navicore mesmo. Navicore plugin, a gente tem o caminho do nosso arquivo de descrição do plugin aqui. Beleza. Agora acredito que a gente já tem tudo para executar esse cara. Não precisa compilar de novo, dá para executar ele direto. Só agora se a gente executar, pegar e abrir nossa simulação, o Turtlebot ainda vai estar usando o Dijkstra para, não vai estar usando o nosso cara ainda para fazer o planejamento global, vai estar usando o Dijkstra ainda. Então, como é que a gente agora muda para não usar o Dijkstra e usar esse cara? A gente precisa ir lá no Launch e mudar qual que é o Global Planner. Então a gente vai lá, te dá um JAWS CD na pasta do Turtlebot direto, Turtlebot 3 Navigation. Aqui dentro a gente tem os launch que a gente usa. E aí a gente vem no move base.launch. Vou puxar para essa tela aqui. E aqui a gente, do mesmo jeito que a gente tem um parâmetro que ele define o base local planner, agora a gente vai criar um parâmetro para definir o base global planner. A gente vem aqui e troca local por global e troca esse cara aqui pelo que a gente criou, que é o global planner barra global planner. Eu tinha que ter aberto isso aqui como sudo para conseguir salvar. Sudo gedit movebase.launch. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vai copiar esse cara aqui, vai colar aqui e vai trocar o local por global e vai trocar esse valor aqui por global
planner barra global planner. Beleza, agora ele salvou, a gente pode fechar. E agora é só a gente executar que ele já vai abrir com o novo planner. Que ele, lembrando, só vai fazer uma reta entre o ponto de início e fim. Vou abrir, ele abriu aqui simulação. Agora eu vou abrir o RViz. Então a gente tem a nossa mensagem de teste aqui. Agora vamos fazer a mesma coisa. Vamos estimar a pose. Aqui tá bom. Vou botar tem aqui o terminal. Agora a gente vai colocar um navigol. Ele vai calcular ele vai dizer teste aqui e vai calcular um plano a cada momento com base no mapa estático, e ele vai ir aqui. Beleza, agora a gente já sabe que está funcionando o nosso plugin de navegação global. Por exemplo, se eu botar ele no local impossível, ele vai calcular aqui, mas o local planner em algum momento vai dizer não, tipo, não tem como a gente atravessar essa parede, e ele vai parar e vai entrar em recovery mode, que a gente pode ver no terminal, que ele fica colocando novo plano. O local planner não consegue resolver esse obstáculo aqui no meio, e o nosso plano também não consegue calcular outra rota, então ele fica parado aí para sempre. Agora ele começa as duas rotinas de recuperação, que é limpar os cost maps e uh, rotacionar para tentar se achar no cenário. Então ele fica assim porque o nosso planejador global é burro. Agora só para ele não calcular a gente vai parar aqui. Agora só para ele não calcular uma linha reta, vamos fazer ele variar o y. Como a gente tá, se a gente colocar um objetivo para cima, ele continua o mesmo x, e a gente vai fazer ele variar o y e ter mais pontos. Vamos adicionar mais pontos no meio no meio do nosso caminho aqui que eu estou calculando. Então a gente vai colocar alguns pontos aqui no meio entre o start e o goal. E aí, para começar, como a gente quer colocar pontos no meio, primeiro a gente pode calcular a distância entre o começo e o fim, e aí colocar alguns pontos em 50% na metade do caminho e tal. Então vamos criar um double diferença no x, que vai ser o, o goal, nosso objetivo menos nossa posição inicial. Então vai ser goal.pose.position do x menos a mesma coisa, só que para o start.pose.position.x. Aqui a gente tem a diferença em x do início até o fim. Vamos fazer a mesma coisa para o y. Agora vamos fazer o seguinte, vai para os próximos dois pontos, vamos colocar um valor diferente.
esse valor vai ser basicamente a proporção desse caminho aqui que ele vai andar. Então a gente pode pegar e definir uma nova posição, que vai ser um geometry messages pose stamped, uma variável desse tipo, a gente vai chamar aí de midpoint. E a gente vai fazer ele ter os mesmos valores do goal, só que a gente vai mudar a posição do x e do y para ele variar, ser pontos intermediários. Então a gente vai fazer midpoint.pose.position.x. Agora vai ser o meu inicial, meu x inicial, mais uma proporção dessa diferença desse caminho. Ou seja, a gente vai fazer tipo 0,5 vezes o meu i, caso eu queira depois mudar esse valor, vezes essa diferença em x, e a mesma coisa para o y. E agora para ele o nosso dar mais diferença visual no nosso planejador, vamos fazer tipo ele fazer um zigue-zague em y, fazer um zigue-zague em y. Já que o nosso ponto que a gente, se a gente colocar o mesmo ponto que a gente tem já colocado na simulação ali para ele andar como objetivo, aquele ponto logo acima, a gente consegue variar o y e ele fazer um zigue-zague. Então, se o i for par, a gente pega esse midpoint .pose.position.y e acrescenta uma diferença nesse y. Senão a gente decresce. Faltou ponto e vírgula aqui. E aí depois de tudo, depois que a gente calculou, a gente só precisa colocar esse midpoint no nosso plano. Beleza, agora eu coloquei o ponto inicial, coloquei os midpoints, coloquei o ponto final, e agora a tendência dele é fazer um zigue-zague. Eu vou compilar de novo, porque a gente mudou o código, então a gente precisa compilar de novo. Com sorte não vai dar erro dessa vez. Com sorte não deu erro. E agora a gente pode abrir a simulação de novo e testar a mudança que a gente fez. Agora já está abrindo mais rápido a simulação. O gazebo e o RVis. Aí abriu o RVis aqui no outro monitor. E fazer a mesma coisa, estimar a pose aqui. Dá para o gasto. E agora quando a gente colocar um nav goal, ele vai fazer esse zigue-zague. Ele não vai seguir exatamente esse zigue-zague porque o local planner vai compensar. Ele vai ver que não tem necessidade de fazer isso aqui, que esse movimento aqui ele já tem um ponto futuro que ele consegue aproveitar, então ele só deu uma ondulada na trajetória e não fez o zigue-zague tão abrupto assim. E é isso, ele conseguiu seguiu o plano aqui, chegou no objetivo. E agora para não deixar esse aqui muito mais longo, eu vou só mostrar um pouco do como que é o código do Carrot Planner, que é o planejador talvez mais simples que tem no ROS. Vocês vão ver que não é muito diferente isso aqui. Vou pegar aqui do
navegador mesmo. É a mesma interface que a gente usou com os métodos construtores e o initialize e o make plan, só que ele colocou as variáveis dele aqui como variáveis privadas, o que é boa prática, mas a base do ponto H é a mesma. E a base do ponto C tem algumas diferenças, que são basicamente ele faz a mesma coisa quando ele recebe quando ele cria aqui, ele chama o initialize, e o initialize carrega esse mapa de custo e salva o cost map global quando ele recebe. E aí depois ele cria os node handle e coisa. E depois no make plan, como eu falei, vou dar um exemplo aqui no Carrot Planner. Se eu, por exemplo, colocar o navGoal como sendo esse objeto aqui inválido, a única coisa que o Carrot Planner vai fazer ele vai calcular uma linha reta, do mesmo jeito que o nosso código está fazendo, mas no momento que ele vê que isso aqui não é uma região válida, ele vai, nesse vetor que ele calculou, ele vai começar a dar passos para trás até ele achar a primeira posição livre para o footprint do robô e ele vai mandar o robô ir para aquela posição. Então, aqui no Carrot Planner, o que ele está fazendo no começo ele limpa o cost map, como de costume, ele carrega no make plan. Depois ele calcula essa diferença também, a diferença no x e no y, para conseguir andar nesse caminho de volta. Ele seta a escala dessa trajetória e o quanto essa escala vai diminuindo, decrescendo conforme o passo que essa escala vai decrescendo. Ele vai ficar nesse loop aqui. Se essa escala já voltou até o robô, quer dizer que não existe uma posição válida para ir para aquele lado, ele simplesmente vai dizer que o Carrot Planner não achou um plano válido e vai dar um break. Caso exista uma posição válida, caso não seja aquela posição válida e ainda existam posições, ele vai fazer o que? Vai só simplesmente dar um passo para trás, calcular o footprint do robô, ou seja, vai calcular se o footprint cabe naquela região, se é uma região livre que o robô cabe. Caso caiba, ele vai retornar true, senão ele vai diminuir um passo nessa escala e vai recalcular essa diferença e vai testar de novo. E aí ele calcula o footprint por essa função footprint cost aqui, que basicamente carrega o footprint do robô e ele pega esse mapa de custo que ele já carregou aqui no Initialize e ele vê se o footprint cabe naquela região. Só isso. Com x, y e um θ, ele vê se o footprint vai caber naquela região e assim ele fica nesse loop até ele achar uma posição válida e quando ele acha, ele calcula a diferença do mesmo jeito que a gente fez e dá um push nesse objetivo e já era. Então, era isso. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Fico mais do que feliz em responder as dúvidas. E era isso.